Boa noite, graça e paz, muito feliz, muito agradecido a Deus por termos chegado aqui, hoje, 29 de dezembro de 2022, última quinta-feira do ano. É o nosso último Promessas de Esperança deste ano. E que ano, hein? Que ano difícil, quantas lutas, quantas coisas para as quais nós não estávamos preparados, quantas surpresas nós tivemos. E eu me lembro no começo do ano, quando a gente iniciou essa caminhada aqui toda quinta-feira no Promessas de Esperanças. Quantas mensagens, quantos testemunhos, quantas mensagens que eu recebi no meu WhatsApp falando de milagres, de orientações, de bênçãos, de impactos que a palavra, o louvor e esse momento trouxe na vida de tanta gente. Nós só temos a louvar a Deus pelo ano de 2022, que vai chegando assim nos últimos raios do seu pôr do sol. Daqui a alguns dias, a gente termina esse ciclo, a gente termina este ano. E aí, como é que vai ser 2023? É sobre esse tema que eu quero falar com você. Eu quero falar com você com o seguinte tema para reflexão: o futuro. Então eu já peço para você, vai compartilhando esse link, chama os seus amigos, sua família, os seus irmãos de fé, pega esse link e compartilha nas suas redes sociais, nas suas listas de WhatsApp, põe no seu Face, enfim, chama toda a galera, chama todos os irmãos para que a gente possa passar um tempo juntos refletindo na palavra de Deus. Outra coisa, não deixa de curtir, deixa o seu like, é muito importante para todo o conteúdo que nós produzimos com tanto carinho aqui na TV Viva Promessa, beleza? Fica aí com a nossa vinheta, na sequência eu volto para refletirmos juntos na palavra de Deus. Você já reparou quando uma criança ela fica olhando para o infinito? Eu já reparei. Eu tenho muitos sobrinhos e nesse momento já tenho 4 netos, 3 fora da barriga e um que ainda está na barriga com 4 meses. Mas daqui a pouco, em nome de Jesus, nasce para a glória de Deus. Mas sabe quando você olha uma criança numa festa, na igreja, em casa, e aquela criança de uma idade assim tão pequena, uma criança tão tenra, tão delicada, tão fofinha, ela começa a olhar no infinito, parece que ela esquece os brinquedos, ela esquece os amiguinhos em volta, ela não se dá conta que ela está na casa dela, com a família dela, e ela começa a olhar distante. Aí a gente pergunta: o que é que vai na cabecinha dessa criança? Sobre o que ela está pensando? O que está passando por ali? Já pensou se nós tivéssemos a capacidade de ler os pensamentos das pessoas que estão à nossa volta? Como seria a vida, socialmente falando, se fosse possível a nós interpretarmos de forma perfeita a leitura das palavras que vão nos pensamentos de cada um das pessoas que nos cercam, a começar ali da nossa família, aí ampliando um pouco mais os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos irmãos de fé, como seria a vida no planeta Terra? E mais, não apenas a gente, e se os outros conseguissem ler o que vai nos nossos pensamentos? O que eles encontrariam? Seriam coisas boas ou coisas ruins? O fato é que, como a criança se perde na sua imaginação, assim como a criança, do nada ela começa a pensar, eu imagino que
no findar deste ano de 2022, tem muita gente aí, tem muita gente aqui, muitos de nós estamos olhando meio que com um olhar perdido, com um olhar compenetrado para o futuro. E assim como a criança que ainda não tem muitas informações, não tem experiência de vida, não tem todo o amadurecimento que a vida proporciona, assim como a criança pensa em coisas, sonha coisas, imagina coisas, muitos de nós estamos sonhando, pensando e imaginando. E nós estamos sonhando, pensando e imaginando, basicamente, no futuro que nos aguarda. Porque a gente está no meio de um mundo mau. Nós estamos, independente do espectro que você prefira, independente de qual seja o ângulo político, religioso, econômico, afetivo, independente de qual seja o ângulo pelo qual você lê o mundo, você interpreta o mundo, todos nós, indistintamente, estamos apreensivos, estamos assustados, estamos preocupados, estamos com o coração na mão, como se diz popularmente, sobre os dias que virão. Conheço amigos, conheço irmãos que tinham planos e que esses planos mudaram. Alguns que não tinham planos e agora estão fazendo planos. O fato é que as pessoas estão rabiscando, estão rascunhando, estão escrevendo, estão tentando calcular, estão tentando dimensionar, imaginar o que vai dar para fazer, o que não será possível ser feito e como serão os passos, como será a caminhada em 2023. Os pais trazem no coração toda a preocupação, todo o afeto, todo o cuidado, toda a responsabilidade, todo o compromisso em oferecer e proporcionar o melhor para os filhos. Os pais têm planos para os filhos. Os filhos carregam seus sonhos. Os velhos, por mais que você ache que eles já estão velhos, eles também têm sonhos na velhice. Eles têm sonhos e projetos que eles querem realizar. E aí a gente pergunta, como será o futuro? Que futuro nos aguarda? E toda esta situação, todo este cenário social, esse cenário de tanta decadência que nós estamos vivendo, assistindo e interagindo com ele, todo esse cenário nos coloca muitos pontos de interrogação no nosso coração, na nossa mente, na nossa psique. Existe jeito? Tem jeito para a gente pensar no futuro, para a gente aguardar esse futuro que nos espera logo ali? Tem jeito de andarmos minimamente equilibrados nesse tempo que virá? Graças a Deus, a palavra do Senhor diz que sim. A palavra do Senhor nos mostra que, a respeito do futuro, existe uma palavra que nos conforta, que nos orienta, que nos dá esperança. É um versículo que eu quero ler para você. Esse é um livro que tem inúmeros textos e trechos de esperança e de fé. Eu escolhi um que eu entendo que ele fala de uma forma direta, assertiva, e ele fala profundamente com os leitores que são impactados e alcançados por ele. Pelo menos falou comigo e fala comigo todas as vezes que eu me aproximo desse texto. É o livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Eu vou ler em nome de Jesus o versículo 11. Diz assim: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar
o fim que esperais. Vou ler de novo para você. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Feche seus olhos, ora comigo. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque ao final deste ano, ao final desse 2022, nesses dias que ainda restam, é sempre bom nos aproximar desse texto e das certezas que esse texto coloca e nos dá no coração e na nossa consciência. Em nome de Jesus, fala conosco, nos conforta, nos orienta e nos fortalece na Tua palavra. Em Teu nome, para a Tua glória e louvor eu oro. Amém. É muito importante você entender o contexto desse texto. É muito importante você saber o que está acontecendo aqui no livro do profeta Jeremias, para que nós cheguemos nesta expressão de Deus para os seus filhos. E para a gente entender, a gente precisa ter uma noção do que está ocorrendo no capítulo vizinho, no capítulo 28. No capítulo 28 desse livro tem um profeta, que a Bíblia chama ele de falso profeta. É o falso profeta Ananias. Ananias, diante do cativeiro babilônico, diante do povo que foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor e seu exército, o profeta Ananias, naquela hora de crise, naquela hora de destruição, naquela hora de perda, naquela hora de desespero total, naquela hora de caos nacional, ele se levanta. Ele se levanta para profetizar a nação de Israel. E a profecia dele é uma profecia que, na hora do desespero, todo mundo quer ouvir. A profecia dele era: fiquem tranquilos, porque essa situação ela vai durar no máximo e apenas 2 anos. Vamos combinar que, dependendo do tamanho da nossa dor e do nosso sofrimento, 2 anos é tempo demais. E Ananias faz essa profecia. Aí entra em cena Jeremias. Jeremias, o profeta das lágrimas, como ele fica conhecido no Velho Testamento por estudiosos, por leigos, por teólogos. O profeta que chora demais no seu ministério e chora com razão por todas as dores do povo, os sofrimentos do povo, os pecados do povo. Ele entra em cena e ele vai dizer assim para Ananias: bom, o profeta que profetizar paz, ele será considerado um profeta de Deus se nós aguardarmos o tempo e vermos que essa paz se realizou segundo a sua palavra. E Ananias não gosta. Ananias não gosta e dá uma olhada o que faz Ananias. Eu vou ler para você capítulo 28 do profeta Jeremias. Se você está com a sua Bíblia, deixa ela aberta, vai ser muito importante. Versículos 10 e 11. Então Ananias, o profeta, tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E Ananias falou na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, dentro de 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, do pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias tomou o seu caminho. Não sei se você conseguiu captar e prestar atenção nos detalhes desses 2 versículos. O texto diz que Ananias arranca, ele puxa, ele quebra o jugo do pescoço do profeta Jeremias. Era um jugo de madeira. E ele arranca, imagina um colar, ele arranca e ele quebra. Aquela cena, ela é uma cena humilhante para o profeta. Porque o texto diz que, na sequência, no versículo 11, que ele fala a todo o povo presente. Portanto, isso foi uma cena pública, foi uma cena constrangedora. Imagina você, quando
pessoas fazem isso com você. Quando você é humilhado publicamente, seja numa reunião de família, seja numa reunião da igreja, seja numa reunião do trabalho, quando alguém vem e diminui o seu valor, a sua palavra, o seu talento, quando alguém, te massacra, quando alguém faz você passar vergonha pública. Foi isso que aconteceu com Jeremias naquele momento. E aí, Ananias, não bastasse o ato violento de quebrar o jugo de Jeremias, de arrancar aquele jugo, numa cena simbólica para aquilo que ele falaria, ele pega e diz, olha, assim diz o Senhor, em 2 anos, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, eles vão ter que libertar vocês e voltaremos todos para cá. Essa é aquela profecia que o povo que está sofrendo quer ouvir. Pensa nos seus sofrimentos atuais. Pensa nos seus sofrimentos pessoais e nos sofrimentos nacionais atuais. A profecia que a gente quer ouvir é, a solução já está aqui em janeiro. A solução já está daqui 6 meses. A solução é agora, a solução vai ser amanhã, tudo vai mudar na sua vida. Essa é a profecia que a gente quer ouvir. E se alguém se aproximar de nós, falando assim, o Senhor disse, o Senhor falou, isso autentica aquela profecia. Porque foi isso que Ananias fez. E o texto diz que Jeremias simplesmente baixa a cabeça, vira as costas e se retira e vai pelo seu caminho. Porque o povo não quis dar ouvidos a Jeremias. Bom, o interessante é que quando Jeremias sai, imediatamente Deus fala com ele. Deus fala com ele e deixa muito claro, Jeremias, eu não falei na boca de Ananias. Eu quero que você volte. Você está indo pelo seu caminho, mas você vai voltar. Eu quero que você vá até lá e fale no rosto, na cara de Ananias para todo o povo ouvir. E aí, Jeremias volta. E olha o que ele vai dizer a partir do versículo 15 até o 17. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, porém tu fazes este povo confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor, eis que te expulsarei da face da terra. Este ano tu morrerás, porque ensinaste rebelião contra o Senhor. Assim, o profeta Ananias morreu no mesmo ano, no 7º mês. Aqui a gente tem uma lição incrível. Embora toda a crise da nação, embora todo o caos da nação, esse texto e esta passagem nos ensina que Deus, ele em nenhum momento perde o controle da situação. Deus está no controle da história. Deus está no controle do futuro. Deus está no controle da nossa vida e do que vai acontecer individualmente e nacionalmente. Esse é o Deus que nós servimos. E é muito interessante a fala de Jeremias para Ananias é uma fala que Deus ordenou Jeremias a dizer. E é só por isso que Jeremias teve a ousadia e a coragem de retornar e enfrentar, confrontar o falso profeta Ananias. Deus, ele tem extrema decepção. Deus não suporta a mentira. E o problema é que o falso profeta, ele faz isso. O problema é que o falso profeta coloca o povo num caminho de ilusão e de mentira. Qual é a gravidade disso e por que é que Deus não suporta a mentira? O texto fala que por causa da mentira de Ananias, ele induziu o povo à rebelião. Porque o que é uma rebelião? É eu discordar e me colocar contra as determinações de Deus. Eu vou me rebelar contra a ordem e a vontade de Deus para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para a minha casa, para a minha nação.
E aí o final para o falso profeta é trágico. E deixa eu te dizer, este será o final de todos os falsos profetas ao longo da história. Olha, Ananias, e este ano você vai morrer. E o texto termina dizendo que no 7º mês daquele ano, quando Jeremias profetizou perante todo o povo, Ananias morreu. Ele morreu. E a palavra de Deus foi cumprida. A palavra do Senhor foi cumprida. E aí o profeta das lágrimas, depois de 7 meses do que ele disse, toda a audiência, todas aquelas testemunhas tiveram que admitir o que Ananias falou, o que Jeremias falou, foi de Deus. Bom, aí a gente chega no capítulo 29. Quando a gente chega no capítulo 29, existe ali a famosa carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. E eu vou ler um trecho dessa carta para você, que começa no versículo 5. Olha o que ele vai dizer aqui. Palavras do Senhor, orientação do Senhor para que Jeremias escrevesse ao povo cativo. Ele começa assim: constrói casas e habitai nelas, e plantai jardins e comei o seu fruto. É muito interessante. Os caras estão cativos em Babilônia, mas a orientação do Senhor através do seu profeta Jeremias, é para que eles tenham uma vida social, uma vida onde eles tenham todos os relacionamentos com aquela cultura, que eles compreendam aquela cultura, que eles entendam aquela cultura, que eles vivam naquela cultura de forma ordeira, mesmo como escravos. Porque o conselho dele é conselho para muitos anos. Constrói casas, habitem nelas, plantai jardins e comei o seu fruto. As duas coisas, construir uma casa, muitas vezes, e casas no plural, não será em 2 anos, segundo a profecia do falecido Ananias. Plantai e comei o fruto, muitas vezes, dependendo da cultura que você vai plantar, do tipo de fruta, do tipo de legumes, você vai precisar de tempo até que cresça, até que produza folhas e frutos e chegue o tempo da colheita e você possa usufruir da sua plantação. Portanto, aqui a carta de Deus para aquele povo, a orientação de Deus para um povo cativo é uma orientação, vai demorar. Versículo 6, tomai vós esposas e gerai filhos e filhas, e tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Aqui, a ideia de relacionamento vai se aprofundando. O que ele está falando é: casem-se, formem famílias, deem as vossas filhas para maridos, tenham filhos e filhas e não diminuam o número de vocês, mas cresçam em Babilônia, multipliquem-se em Babilônia. É isso que vocês têm que fazer, porque a vida segue. Independente das dificuldades que o futuro traga, independente das lutas que o futuro traga, preste atenção, a vida segue. Confie em Deus. Ouve o que Ele está falando, mesmo que você não compreenda o cativeiro que está anunciado aí. Aí a gente chega no versículo 7. Buscai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. É muito interessante aqui essa orientação. Você foi levado cativo. Agora o rei Nabucodonosor, pagão, tirano, não obedece à lei de Deus. Esse cara agora, ele é o poderoso, ele é o tirano, ele é o ditador, ele é o cara que manda na região e manda em vocês. O texto está dizendo, através de Deus para aquele povo, orem pela paz de Babilônia. Façam com que estes anos que vocês vão ficar aí sejam anos de paz. Primeiro ele fala, olha, constrói casa, agora casem-se, formem família e agora vivam em paz. E ele conclui dizendo, porque na paz de Babilônia, se lá existir paz, se aí houver paz, vós tereis paz.
Mais do que isso, do que viver em paz e lutar pela paz, o que ele diz? Orem pela paz. Desejem viver em paz. Bom, aí ele continua. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas e vossos adivinhadores que estão no meio de vós, nem escutai os vossos sonhos, os quais vós induzis para que sejam sonhados. Presta atenção, essa última frase. Os quais vós induzis para que sejam sonhados. Muitas vezes eu tenho dó daquelas pessoas que são rotuladas como profetas na atualidade. Essas pessoas estão nas suas casas, estão na sua lida, no seu trabalho, na sua luta, e o telefone, as mensagens, o WhatsApp não para de receber mensagens, pedidos de socorro e de gente pedindo basicamente uma coisa: irmão, irmã, dá uma palavra. Tira uma palavra aí na Bíblia. O que o Senhor tem para mim? Qual é a revelação que tem para mim? E essa última expressão do versículo, vós é que estão induzindo os profetas a proferirem mentira. Porque aquele homem que é de carne e osso, aquela mulher que é de carne e osso, que é temente a Deus, que muitas vezes são pessoas de testemunho excelente, mas muitas vezes se veem pressionados porque as pessoas querem uma palavra. E aí, na pressão, muitos desses irmãos cedem e dão qualquer palavra. Porque muita gente tem vergonha de dizer: eu, nesse momento, não ouvi nada, Deus não me orientou e eu não tenho palavra alguma, que seria a palavra mais honesta, mais sincera para aquele momento. A gente precisa ter essa capacidade e esse bom senso, que é o que o texto aqui está dizendo para a gente. É o que a carta está dizendo para o povo de Deus em Babilônia. Olha o 9. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Então, mais do que ouvir uma palavra, mais do que ouvir uma profecia, você, nós precisamos ter convicção de que o Senhor enviou aquela pessoa, de que o Senhor está autenticando aquela palavra, aquela revelação. Senão, as coisas irão caminhar de mal a pior. Como foi para a audiência que acreditou na falsa profecia de Ananias. Imagina o tamanho da frustração para aqueles irmãos que, quando o segundo ano se completou, falaram: poxa, a gente aguardava a nossa libertação agora, porque Ananias profetizou, mas parece que o Jeremias é que está com a razão. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 10. Porque assim diz o Senhor: após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Amém? Aqui na carta, a profecia de Deus, ela ganha todo sentido. E aqui tem um grande ensinamento. Quando você ouve toda a palavra de Deus, com calma, sem precipitação, quando você aguarda por toda a palavra de Deus, o quadro fica completo, o panorama da história, o futuro fica possível de imaginarmos, fica possível de planejarmos. Porque 2 anos é uma coisa, 70 anos é outra coisa. Quando Jeremias chega nesse ponto da carta e ele diz: o Senhor, quando se completar 70 anos, o Senhor voltará, buscará vocês e levará vocês de volta para Jerusalém, para a sua terra. Bom, quando eles ouvem esse número 70 anos, fica fácil compreender o que foi dito no início. Constrói casa, se case, ore pela paz. Imagina você viver 70 anos num lugar em guerra, em conflito. Estou emburrado aqui, eu sou escravo aqui, eu não vou fazer nada aqui.
Eu e você somos peregrinos nessa terra. Eu e você somos pessoas que não são bem-vindas nesta terra. O mundo não compactua com a nossa fé, com a nossa forma de crer. O mundo zomba do nosso Cristo. Mas nós temos que viver aqui. É por isso que Jesus, em João 17, orou: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não dá para sair do mundo. Mas Jesus intercedeu por mim e por você, para que eu e você passássemos pela nossa Babilônia e fôssemos livres das maldades dessa terra. Portanto, o profeta Jeremias, ele chega nesse ponto da carta. E agora que você entende o contexto, ele passa 3 lições aqui no versículo 11. E o versículo 11 traz calma, traz esperança para o nosso futuro. Ele começa dizendo no versículo 11: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. A primeira lição, a primeira mensagem é: nós temos dúvidas, Deus não. Nós temos dúvidas, Deus não. Deus tem apenas certezas. Deus sabe o que está fazendo, porque eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Ainda que você não consiga, que eu não consiga, ainda que nós não consigamos entender, interpretar e imaginar o que vem nesse futuro, a palavra de Deus está levando consolo aos cativos em Babilônia. E milênios depois, essa mesma palavra traz consolo ao meu coração através do Espírito Santo. Deus sabe os pensamentos que Ele tem a meu respeito. Deus sabe os pensamentos que Ele tem a respeito da minha casa, da minha família, do meu trabalho, da minha saúde. Deus sabe os pensamentos que Ele tem a respeito do meu ministério. Deus sabe os pensamentos que Ele tem a respeito de cada passo que eu darei em 2023. Deus, Ele sabe. Portanto, eu tenho dúvidas e admito para você, eu sou um cara cheio de dúvidas, cheio de perguntas. Mas eu me conforto, eu me consolo de saber que o Deus que eu sirvo, Ele não tem dúvidas. O Deus que eu sirvo, Ele não vacila entre o bem e o mal, entre o sim e o não, entre o cinza e o escuro e o claro. Ele não fica vacilando entre o doce e o amargo. Não, Ele não vacila entre a América do Sul ou a América do Norte, Oriente ou Ocidente. Ele é um Deus que sabe. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Portanto, Ele tem certeza das coisas que irão acontecer. Nós estamos nas mãos dEle. Aí o texto continua: pensamentos de paz e não de mal. Nós temos maldades, Deus não. Nós temos maldades, Deus não. Essa segunda lição, aqui nesse versículo, mostra que não é só que Deus sabe os pensamentos que tem a respeito de nós, mas a segunda parte já vem trazendo conforto. Pensamentos de paz e não de mal. Pastor, mas o caos está enorme. Pastor, as ameaças que estão aí já anunciadas, as lutas que estão decretadas, as humilhações, as perdas que já estão planejadas, as perseguições que estão aí ameaçadoras para se concretizarem num curto espaço de tempo. Tudo que está aí anunciado. Pastor, e aí? E aí, Evangelho de João, capítulo 14, é onde Jesus nos deixa uma palavra que ela é confortadora e ao mesmo tempo misteriosa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. A paz de Jesus é diferente da paz do mundo. A paz de Deus é uma paz que a gente não encontra em nenhuma língua,
uma definição e uma explicação plena e suficiente para ela. A gente costuma usar a palavra hebraica shalom, mas shalom é muito mais abrangente, muito mais profundo do que simplesmente o entendimento que a gente tem de paz, sendo paz a ausência de guerra. Shalom é uma bênção assim extremamente profunda, extremamente completa, e que você vai encontrar muitas definições para shalom no hebraico. E em nenhuma outra língua das nações no planeta Terra, existe uma única palavra que consiga definir todos os significados de shalom no hebraico. Shalom, quando você deseja shalom, você está falando de plenitude, de alegria, de felicidade, de realização, de prosperidade. Você está falando de soluções da alma, soluções emocionais, afetivas. Você está falando de proteções que a gente nem imagina, de bênçãos que a gente nem imagina, para uma vida integral e completa. Portanto, quando a gente deseja para um irmão a paz do Senhor, paz de Deus, vai em paz. É uma bênção abrangente e completa para a vida inteira. Portanto, nós temos maldades, Deus não. Como pecadores que somos, se estivéssemos ou estando nessa Babilônia simbólica que é o mundo atual, nessa confusão atual, muitas vezes nós temos desejos de mal. Muitas vezes a gente quer que o mal prevaleça e aconteça naqueles que entendemos como inimigos da fé, inimigos do povo de Deus e inimigos da gente. Muitas vezes nós não nos lembramos de Efésios 6. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra potestades e dominadores nesse mundo de maldade, contra demônios, contra o próprio Satanás. A nossa luta é espiritual, a nossa batalha é espiritual, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você lembra desse texto? Se humilhar e orar. A nossa arma é essa. A nossa arma é a oração. A nossa arma é o clamor. E o Deus de Israel continua respondendo essas orações. Portanto, nós temos maldades. Às vezes, pequenas maldades. Às vezes, disputas orgulhosas com um parente, com alguém da igreja, um cargo, um carro melhor, uma casa, uma roupa, uma aparência melhor. Tudo isso já gera maldade, gera inveja, gera picuinhas e pequenas coisas que nos destroem, nos corroem por dentro. Mas os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. Embora Ele dê e ter todo o poder, o que Ele pensa para a gente são pensamentos edificantes, pensamentos vitoriosos, pensamentos de shalom. E aí, como é que o texto vai terminar? O versículo 11 de Jeremias 29. Ele vai terminar assim: para vos dar o fim que esperais. Nós sonhamos, Deus realiza. Nós sonhamos, Deus realiza. Eu gosto demais como termina esse versículo. Eu gosto porque eu e você somos incluídos. Nós somos incluídos nos bons pensamentos que Deus tem a respeito de nós. Nós somos incluídos nos pensamentos de paz que Deus tem a respeito de nós. Deus sabe que eu e você pensamos coisas boas no meio das coisas não tão boas que a gente pensa. Deus sabe que a gente pensa coisas justas no meio das nossas misérias humanas, porque somos pecadores, e essas misérias guerreiam dentro de nós. Mas Deus sabe que nós temos bons desejos. Qual é o pai e mãe que deseja o pior e o ruim para o seu filho? Não tem. E se tiver, é psicopata, precisa de tratamento. Qual é o pastor que deseja coisas ruins para a igreja que ele pastoreia? Qual é o casal que deseja coisa ruim para o seu cônjuge que ama, ou pelo menos disse que ama? Qual é o amigo que deseja coisa ruim para aquele que verdadeiramente é amigo?
Portanto, nós sonhamos, Deus realiza. E nós temos sonhos bons. E o final desse versículo revela, sim, que Deus sabe que nós temos sonhos bons. Porque ele termina dizendo: eu vou dar para vocês o fim que esperais. Ele está dizendo, as coisas boas que vocês esperam, elas serão realizadas porque eu, o Senhor, entrarei em cena. Porque eu, o Senhor, vos darei essas coisas. Porque eu, o Senhor, cuido da história e cuido da vida de vocês, cuido da casa de vocês, cuido dos sonhos de vocês. O detalhe é que o texto não diz quando, não dá o prazo, o texto não fala. Para aquele povo, ele disse 70 anos. Provavelmente para mim e para você, ele não disse quanto tempo. Eu tenho milagres que eu poderia contar para vocês de orações que eu fiz durante 10 anos e a bênção veio. E eu fiquei 10 anos esperando, orando e jejuando por aquela bênção. E não foi uma única vez. Algumas histórias, alguns embates que eu já tive. Já tive orações que foram respondidas instantaneamente, foi na hora. Mas tanto aquela que foi instantaneamente, quanto aquela bênção que eu esperei 10 anos, aquela bênção, eu tenho certeza que foi tudo no tempo de Deus. Era o Kairós de Deus, era o momento de Deus para a minha vida. Foi quando o Cronos e o Kairós se encontraram de forma assim maravilhosa na minha história e na minha vida. Portanto, a gente sonha e Deus realiza. O futuro está logo aí. O futuro nos aguarda, o futuro nos espera. Esse texto, ele diz para mim em uma palavra que a única coisa que eu preciso para andar nesse futuro que me aguarda é de confiança. Confia no Senhor, espera no Senhor, aguarda no Senhor, se joga nas mãos do Senhor e segue a vida. Segue no nome dEle, porque Ele tem bênção, Ele tem sonho para realizar, Ele tem um bom final para nos aguardar nesse futuro que o mundo tenta nos assustar, que o mundo tenta nos amedrontar, mas nele, hoje e sempre, a gente pode confiar. Que Deus te abençoe. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em as veias, o eco em meus dias, és minha canção. Tu és bom.
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me 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 deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, tu és bom, bom, oh. Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse ano que passou e por estarmos juntos. Se você ainda não colocou seu pedido de oração na área dos comentários, faz isso agora, rapidão. Dá tempo de você digitar e colocar ali o seu pedido. Muito bom estarmos aqui, muito bom nos reunirmos no Promessas de Esperança. Que a esperança nunca falte, que a confiança neste Deus que faz nascer a esperança e a fé no nosso coração, que nunca nos deixe, nunca nos desampare, mas que a gente caminhe na certeza de que nele sim a gente pode confiar. Creia, o futuro que nos assusta pode ser muito melhor, pode ser muito mais próspero e pode ser muito mais abençoador na minha história e na sua história. Deus tem grandes coisas para o povo dele. Deus jamais abandonará o seu povo fiel, porque ele continua fiel e será fiel para todos sempre. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua presença, pela Tua palavra entre nós. Obrigado pelo ano que passou. Obrigado, Deus, pelo ano que está terminando. Em nome de Jesus. Abençoe os nossos passos, abençoe a nossa caminhada e nos dá um tempo de bênção, um tempo de graça, um tempo, Senhor, com a Tua direção e as Tuas misericórdias que são novas a cada manhã. Que este futuro que nos aguarda seja um futuro surpreendente, seja um futuro, Senhor, com a Tua intervenção, com a Tua presença, com a Tua boa mão a nos guiar, como tem sido até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Guarda-nos, ó Deus, leva-nos em paz, cuida do Teu povo, olha pelos pedidos de orações e pelas demandas e necessidades de cada um. Atende segundo o Teu poder e segundo a Tua vontade. Guarda-nos todos, em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, Deus te abençoe, feliz 2023, fique aí na paz do Senhor.